O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental e motivacional. Vamos abordar temas relacionados a recursos humanos, gestão de pessoas, carreira, liderança e tendências ativas. O programa irá ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, ao vivo. Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí, é rapidinho. Chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Chegou Habib. Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma Bibi esfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou. Chegou Habib. Habib chegou. Chegou Habib. Habib chegou. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Se você está buscando alta performance, tática, energia e motivação para seus negócios e equipe, se quer revolucionar seus resultados e estar à frente da concorrência, venha para o Revolução em Vendas. Atreva-se a mudar e vender muito mais. Venha aprender com Rodrigo Cardoso, o maior treinador e palestrante de alto impacto do Brasil, a aplicar estratégias de alta performance na vida e nos negócios com resultados surpreendentes. Venha despertar insights com Leila Navarro, a palestrante das revoluções comportamentais, para alavancar resultados. Venha aprender com Alexandre Jaques, o mago das vendas, criador do método pregão de guerra. Não é reforma, não é renovação, é revolução em vendas. Se jogue. Nos vemos lá. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Se você já conhece e é sindicalizado, nosso convite é para que frequente o clube. Funciona de quinta a domingo, das 8 às 17 horas. Nosso clube de campo tem piscinas, tem prainha, tem churrasqueiras cobertas, tem pesqueiro, tem parque aquático com 3 toboáguas,
e tem muito verde, ar puro e muita paz. A vida é dura e estressada, mas aqui você relaxa e descansa. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Olá, pessoal, estamos de volta. E eu quero primeiramente agradecer a Deus e a toda a audiência que vem nos acompanhando. Curta, comente e compartilhe. O programa está ao vivo. E hoje vamos ter um bate-papo sobre o impacto da gestão no dia a dia, seja com os liderados, com os pares, os colegas de trabalho. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com a Luciana Olivério, diretora administrativa do Colégio Bom Venuto, aliás, referência em Guarulhos. Luciana, seja bem-vinda, é um prazer ter a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço por esse convite, fiquei muito feliz quando eu recebi. Obrigada, viu? Porque você é referência também no que você faz, né? Nós estamos aprendendo aí. Aliás, fale um pouco sobre você, sua carreira. Então, Cláudio, na verdade, a minha vida, a minha trajetória, eu fui criada no interior de São Paulo. Os meus pais eram empreendedores, né? Eram pessoas sempre ativas, empreendedores. Então, eu acho que eu tenho esse feeling, essa visão empreendedora por causa dos meus pais. Sim. Eu acho que esse reforço todo é por assistir os meus pais, né? Fazendo isso. E, na verdade, eu sou daquelas que meu marido fala, tem que tomar cuidado, porque passou alguém e falou assim, olha, eu tenho uma proposta, vamos fazer isso? Vamos agora. Eu adoro É otimista. eu adoro fazer coisas novas, né? Eu vejo que tem futuro, vamos fazer. E eu gosto de investir, de acreditar no sonho das pessoas. Eu acho que tudo, ele acontece. Se Sim. você tiver vontade, você chega onde você quer chegar, né? Sim, Lu. Então, e nessa trajetória, na verdade, eu dei bastante cabeçada, porque eu não quis fazer faculdade. Eu fui fazendo curso técnico para conhecer as áreas. Então, eu via meu irmão, eu era meio indefinida o ramo que eu queria seguir. Então, eu fiz magistério, depois eu fiz técnico em processamento de dados, porque meu irmão era da área da tecnologia. Ele falou, faz um curso técnico para ver se você gosta, se você se interessa. E, para mim, meu irmão era referência nisso, né? O outro era vendedor, então cada um tinha um feeling ali. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo os cursos técnicos e eu não conseguia me encontrar. Eu sabia que eu gostava de motivar pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, líder. Eu era líder por natureza, na sala de aula, em qualquer lugar que eu estava, eu já era um líder. Já tinha essa facilidade. Por isso que eu falo que a gente tem que observar os nossos filhos, né? A gente vai saber a profissão dos nossos filhos pelas brincadeiras e pelo comportamento dele na infância, na adolescência. Verdade. E aí, ao decorrer desses anos todos, aí eu fui parar na parte, na estética e cabelo. Aí montei um salão de cabeleireiro. Mas já trabalhei em vários setores, vendedora. Sim, sim. Fui caminhando ali para entender aonde eu tinha que chegar. Tive muito tempo salão, 19 anos de salão. 19 anos? De cabeleireiro. Aí fui aumentando estética, fui colocando várias coisas ali. E só que não era uma coisa que eu acho que não deu certo, não porque não era para dar certo, porque é uma área que dá certo. Se você souber administrar. E eu vejo hoje que salão ele dá certo se você contratar o profissional. Certo. Porque o que acontece? O pessoal pula muito de galho em galho.
Então, você fica com essa deficiência do profissional. E o que eu comecei a perceber? Que eu comecei a pôr a mão na massa. Eu tinha que colocar a mão na massa porque o profissional faltava. Então, a hora que vi, eu já estava na massagem. Então, eu tive que fazer curso em todas as áreas para aprender e para tampar aquele buraco. Aí, começou a se tornar insatisfatório para mim. Mesmo porque eu trabalhava com a estética, né? O exterior das pessoas, mas eu não conseguia ver transformação interior. Sim. E eu queria trabalhar esse interior das pessoas. Aí que eu comecei a me ligar, eu falei assim, não, eu acho que a área da psicologia daria bem para mim, porque eu gosto, né, da mente humana, de trabalhar as pessoas por inteiro. Mas aí eu fui para Reiki, terapeuta holística, fui fazendo essa área para ver se era o que eu queria também. Só que é engraçado que toda vez que eu começava uma faculdade, eu não dava seguimento, porque a minha vida é muito agitada. Então, eu faço muita coisa. E eu sou daquelas que, se eu começo a fazer um curso, alguma coisa, eu tenho que me dedicar 100% àquilo. E eu não conseguia me dedicar 100% àquilo, né? E muitas vezes, eu vou te falar, até fazendo um gancho, eu fui muito cobrada por isso, viu? Pela sociedade. Porque nessa trajetória toda, quando eu cheguei a ser convidada que eu estava encerrando com um salão, olha, eu estava com a ideia, então eu estava ali, meu Deus, eu queria ter a ideia de um novo caminho para seguir. E apareceu essa proposta do Colégio Bom Venuto. Hoje, meu sócio Toninho apresentou essa proposta, vindo através do meu filho, para a gente entrar na sociedade do Colégio Bom Venuto, que era uma escola que estava fechando as portas, com 135 alunos, se eu não me engano, se não me falha a memória, e era em agosto. Ele estava fechando a porta. Em julho, talvez esse colégio não existisse mais, né? Então, o que aconteceu? Ele apresentou a proposta, a gente estudou a proposta, foi tudo muito rápido, porque a gente tinha que pegar essa escola em julho para dar seguimento. Aliás, desculpa, eu falei agosto não, né? Foi junho, né? Na transição de julho para agosto, foi quando eu assumi. Agosto, a gente já tinha que estar com tudo pronto para começar a ter material, para dar andamento, para não perder os alunos que já estavam ali, senão a escola ia começar do zero. Então, o que aconteceu? Nós aceitamos essa proposta, meu marido, ele, no primeiro momento, na sociedade nós somos em 3 pilares, né? O pedagógico, eu sou administrativo e meu marido é financeiro. Então, cada um assumiu o seu posto ali, tomando conta do seu quadrado, mas sempre em comunhão para a gente tomar as decisões corretas e certas, né? E o meu marido, ele estava sempre no final da tarde, porque meu marido trabalhava fora. Então, ele vinha ajudar na parte financeira. Então, ele tinha uma dupla jornada. Trabalhava bastante. E aí, a gente foi alinhando, foi crescendo lentamente. E eu fui descobrindo que era lá que eu precisava estar. E olha que engraçado a vida. Eu fiz magistério e hoje eu estou dentro de uma escola. Então, quer dizer, de repente era para eu ter continuado esse processo. E o processo de agregar na vida das pessoas, talvez fosse esse o caminho. E talvez eu não tenha percebido de primeiro momento e a vida me levou onde eu devia estar, né? Então, é engraçado esse processo todo. E hoje nós estamos com 510 alunos. Olha que bacana, 510 alunos, olha. E fazendo um adendo, que eu sou muito orgulhosa disso, que durante a pandemia foi um processo que nós passamos, eu achei que nós fôssemos passar por um processo muito doloroso, foi doloroso, na parte que eu falo de gerenciamento, né? De como lidar com esse processo. Foi doloroso, mas não tanto que eu imaginei que fosse. Né? Por quê? Porque nós recebemos muitos alunos na pandemia. Nós somos de contramão. É verdade. Ao processo. Porque não foi o período bom, né? E não. Vocês... Recebemos muitos alunos. E conseguimos lidar com esse processo com os pais, de entender o momento, foi equilibrando. Ele também entendia os pais entendiam muito o nosso lado, que a gente precisava ali, não tinha como você deixar de cobrar, porque senão a gente teria que fechar a estrutura, né? Não tem como você manter uma estrutura. Mesmo porque hoje ainda nós não temos uma estrutura própria, né? Então, foi um processo de muito aprendizado para mim. Então, eu tive que estar em todas as áreas um pouquinho, eu tive que fazer
processo trabalhista, porque, na verdade, quando nós chegamos lá, nós tínhamos mais de 30 processos trabalhistas. Nossa. Nós pegamos a escola já com esses processos em andamento, então eu tive que participar disso. E eu tive que viver aquilo na carne, né? Todo esse processo. Eu tive que aprender na carne mesmo, sozinha, com as consequências diárias, né? Sim. Com tudo que estava acontecendo diariamente. Então, foi isso, todo esse processo. Então, você precisou vivenciar isso tudo na prática. Exato. Né? E com certeza isso traz uma grande vantagem, né, para o seu crescimento até da escola, né, porque por esse momento que você vivenciou ali, né? E você desde quando? Porque você assumiu como diretora tem alguma data exata? Você começou ali? Então, na verdade, já quando nós entramos nessa sociedade, nós já entramos definidos quem faria o quê ali, né? Tá. Porque o meu sócio já era diretor pedagógico, ele já vinha da área da educação, né? E aí, então, ele coordenou o pedagógico já desde o início, como diretor pedagógico. Meu marido, ele já tem esse feeling mesmo. É um controlador, é um financeiro muito bom. Ele que faz todo o processo da empresa financeiro, né? E eu, o administrativo, que é o que eu gosto, Então, desde né? o início mesmo, Desde então. o início já foi Você já tinha esse definido. papel desde o início, certo, sim. certo. No início ali eu falo que fazia um pouquinho de tudo, porque quando meu marido não estava, eu tinha que fazer aquele controle financeiro, eu tinha que fazer um pouco do RH, eu tinha que fazer um pouco de tudo ali, né? Então, foi um processo, depois foi definindo, cada um foi ficando na sua área e a gente foi fazendo contratações, porque todo começo é difícil, né? No começo a gente tem que ter o pé no chão. E eu sou uma pessoa muito com o pé no chão. Então, eu acho que o começo ele tem que ser lento, né? O processo tem que ser lento, a gente tem que ter sabedoria para saber até onde a gente pode ir. Verdade, Lu. Porque senão você coloca tudo a perder, né? Verdade. Lu, bom, assim, pela experiência que você teve até em outras áreas, né, em outras situações, você transmite essa bagagem, essa experiência profissional, né? E até em relação ao tema, o que é liderar para você? Eu acho que liderar, eu acho que está na alma da pessoa, sabe? Eu acho que você pode treinar ser um líder. Só que você tem que mudar muita coisa dentro de você para ser um ótimo líder. Até questão de caráter e personalidade. Certo. Porque eu acho que ser um líder também influi você saber lidar com o ser humano, como você lida com o seu colaborador, como você motiva esse colaborador, entende? Eu acho que, por exemplo, não adianta eu ser um carrasco, entendeu? O líder não é um carrasco, Não. é aquele cara que impõe. Eu acho que você tem que saber mostrar isso para o seu colaborador, que é uma parceria. Sim. Então, o líder, eu acho que ele abrange um pouco de você, da sua essência. Eu acho que os maiores líderes, se a gente for analisar, eles são homens extraordinários e mulheres extraordinárias, né? No processo de evolução até espiritual, de conduta, de honestidade, de caráter. Então, eu acho que isso é o essencial para ser um bom líder. Também. Eu acho que, assim, não tirando, né, que um bom líder se treina, e a gente tem que aprender todos os dias. Eu acho que um líder de verdade, ele tem que se colocar no lugar de aprendiz também, né? Então, por isso que há necessidade de saber ouvir o seu colaborador, né? Então, eu acho que isso falta muito hoje. Você sentar com o seu colaborador e ouvir o que ele tem a dizer. Às vezes, o olhar dele, você não está com os olhos lá 24 horas dentro da sua empresa, nos setores, porque são vários setores, né? Você não está, a empresa é grande, por exemplo, o colégio é grande, eu não estou vendo que o meu inspetor, da forma que o meu inspetor está vivenciando aquilo. Então, ele vai me passar de uma forma e situações que eu posso resolver. Como que eu posso resolver determinadas situações? E, às vezes, muitas pessoas não dão bola para isso, né? O que ele vai falar é insignificante, porque tem que ser do meu jeito. Não, a gente pode ter flexibilidade, né? Então, eu acho que ser um líder é um conjunto, né? De moral, ética, de caráter, de tudo. Sim. E um dos papéis do líder, eu acredito também, creio que você também, né, Lu?
é a questão da confiança Exato. e da transparência também, né, Lu? É o que eu digo. Você vai chamar o seu colaborador, você tem que chamar e ser transparente. O pessoal às vezes me pergunta, né, fazendo um gancho, fala assim, Luciana, mas como você consegue? Advogado não gosta muito disso. Você é amigo do colaborador. Eu não sou, o cara tá ali me servindo, ele é meu colaborador, eu sou amiga desse colaborador. Eu quero assistir a vida dele de perto. Se eu puder ajudar, eu vou ajudá-lo. Então, eu acho que a gente tem que ser parceiro, porque ele está me servindo e eu estou pagando pelo serviço, é uma parceria. Só que você tem que deixar claro, entendeu? Quando eu precisar te chamar a atenção, te direcionar, eu vou ter que fazer cumprir o meu papel e você tem que compreender isso. Isso não quer dizer que você não possa... É que as pessoas misturam muito as coisas. E hoje não existe liderança. Eu acho que não vai existir daqui para frente se você não trouxer isso, sabe? Esse contato mais direto com esse profissional, entender mais esse profissional de perto, enxergar esse profissional como um todo. Verdade. Não vai existir, né? Verdade. E você falou um ponto bem interessante, enxergar como um todo, né, Lu? Exatamente. E a gente entende que o grande sucesso de uma equipe, de uma empresa... começa pelo líder, né, da sua gestão, né, Lu? Sim. Começa pelo líder. Pessoal, deixa eu só passar aqui um recadinho aqui. Só um minutinho, Lu. À vontade. Pessoal, se inscreva no nosso canal YouTube da Nova TV Alto Tietê. Acompanhe os outros programas. E também tem um portal com informação e conhecimento, que é o www.novatvautotietê.com.br. Gente, tá fantástico o portal, entra lá, bastante conhecimento, né, informação, né, Lu? Exatamente, tem que clicar aí, ó, ficar ligadinho no sininho, né? Nas atualizações, porque tem bastante assunto aí. É verdade, né? E gente, ó, e o programa tá ao vivo, tá? Estamos aqui com uma grande especialista aqui, com uma grande experiência em liderança, né? Envie sua pergunta, seu comentário. Aliás, Lu, tem alguns recadinhos aqui, viu? Vamos ver aqui, Lu. A Solange, 2 potências nesse podcast. Obrigada, Sol. Ela é uma excelente administradora, sempre em busca do conhecimento. Olha que bacana. Que é o que você comentou para mim, né, Lu? Não pode parar nunca, né? A gente tem que aprender sempre. Eu falo que em todas as profissões, Cláudio, até quando eu era manicure, que eu comecei, né, no salão, olha que interessante. Eu sempre fui muito observadora. E quando eu comecei no salão, eu não queria pôr a mão na massa porque eu queria entender, eu queria ter a certeza que eu ia ter capacidade para fazer aquilo. Então, eu queria observar. E eu comecei lá fazendo unha, que eu era craque na unha, né? Então, eu falei, vou fazer unha, que aí eu fico no cantinho. Aqui, eu só observando como funciona um salão. Qual é a temática desse negócio para eu abrir o meu? Para entender como que era feito esse processo, porcentagem, como que eles trabalhavam. Então, eu observava demais. E o que eu fazia? Eu não queria ser a manicure, eu queria ser a melhor manicure. Claro. Então, o que eu fazia? Eu ia estudar mais. Então, eu via podóloga trabalhando, falando sobre doenças, eu ia assistir. Aí, eu dava a dica, olha, procura uma podóloga, porque você está com uma doença assim, porque eu já sabia detectar, você entendeu? Sim. Então, isso que falta hoje, eu falo para os jovens, procurem mais. Não deem só o que vocês, sabe, só aquilo que estão te pedindo. Vai além. Verdade, isso é para você, é para sua vida, não é só para a empresa. As pessoas acham que é só para eles, né? Verdade, a sabedoria é só para a empresa está exigindo. Não, é para você. Quem vai ficar com o conhecimento é você. Sim. Você não vai carregar com você? Então, eu acho que, assim, esse negócio de falar, mas você não tem faculdade? Quando eu cheguei no colégio, é o primeiro questionamento. Como ela veio parar aqui sem faculdade? Né? Então, as pessoas, elas têm um conceito meio que errado de determinadas situações, né? Tem tanta gente aí que... autodidata, que chegaram onde chegaram. Verdade. Né? Verdade. Então, o conhecimento pode vir de várias formas. Sim. É você que tem que buscar, né? Até a gente falou um pouquinho sobre isso aí até no começo. Também a questão da autorresponsabilidade da pessoa querer ir além, querer aprender, né, Lu? Exato. É o querer mesmo.
Isso até dentro da empresa, né? Eu falo muito isso com os profissionais. Eu falo, vocês têm que buscar mais. Claro. Você está aqui hoje, o que você pode crescer dentro da empresa? O que você almeja? Qual área você quer alcançar? Então, tem que buscar a sabedoria, né? Com certeza, Lu, com certeza, né? E uma coisa que eu falo também sempre, Lu, podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Exatamente. Conhecimento ninguém tira, né, Lu? Ninguém tira. É seu e ponto final, não é verdade, Lu? E aqui, Lu, o doutor Baltazar, Lu, aqui, do Habib's. Alô, doutor Baltazar. Olha, acabei de conhecê-lo, uma pessoa verdade. extraordinária. Parabéns por essa ótima gestão empresarial. Compartilho com essa sua ideia. Parabéns aí, dando parabéns aí, Lu. Ai, muito bom saber, viu? Só nos seus olhos, do que eu vi ele saindo daqui, né? Eu conheci ele agora. Ele estava aqui agora há pouco, né, Lu? Falei ele já falou das parcerias, né? Aliás, foi um prazer conhecer o doutor Baltazar, viu? Do Habib's. Prazer. Extraordinário. Nos olhos dele dá para ver que ele tem essa conduta mesmo. Uma pessoa muito séria. Bacana, Lu. Aqui, tem uma pergunta aqui da Solange. Lu, qual é a linha pedagógica de sua escola? Então, a linha pedagógica da nossa escola, ela é baseada em fazer com que, eu vou falar de uma forma mais abrangente, a gente quer que a gente enxergue esse aluno por inteiro. Certo. Tá? Eu não vou falar pedagogicamente, porque eu acho que o pai, ele entende melhor quando a gente fala de um contexto mais simples. Então, a gente observa esse aluno individualmente. A gente quer que esse aluno se desenvolva por inteiro. Por isso que nós trabalhamos com vários segmentos, né? Dentro do colégio. Então, a gente tem desde a área dos cursos artísticos, que a criança pode fazer livremente, como a educação. Então, a gente segue a nova BNCC, tudo direitinho, antes da BNCC exigir tudo isso. Que é essa educação que olhe para o aluno na essência, como um todo, né? Então, a gente tem esse respeito com esse aluno porque ele passa a maior parte do tempo dentro da nossa instituição. E ele acaba sendo a casa dele, a morada dele, né? Porque ele vai para casa tarde. Sim. Às vezes fica o dia inteiro, vai embora 7, 19 horas. Então, nós passamos a ser a família. Ele fica o dia inteiro lá. O dia inteiro. E um negócio interessante que é assim, por exemplo, o nosso pedagógico, ele está sempre no meio dos alunos, interagindo, entendendo o processo. Porque quando você está perto, você sabe das dores, das dificuldades. E às vezes você pode até dar um help ali, um socorro extra, né? Então, a gente está sempre ali envolvido. Então, ele é um colégio, sim, familiar, porque... Se você for ver, meu filho trabalha lá, minha filha trabalha lá, meu sócio, eu, o Marco, nós estamos sempre ali à disposição, sabe, dos pais. Não criamos como que fala? Essa dificuldade do acesso dos pais em chegar em nós. Se nós estamos disponíveis ali, nós vamos atender, entendeu? Não tem burocracia. Certeza, Lu, e com as crianças também é exatamente desta maneira, né? Aliás, Lu, até tem uma outra pergunta aqui da Lu. Da Lu, não, da Solange. Aliás, gratidão, Solange, da Sol aí participando aí, ó, grande pessoa aí. Seu colégio atende desde a pré-escola até o colegial? Sim, o nosso colégio, ele atendia dos 2 aninhos até o colegial. Hoje nós estamos com o infantil 3 somente, até o término, até o 3º. Legal, legal. Que até antes era colegial, né? Hoje é o 3º ano do ensino médio. Tá. Aliás, mudam tanto, as nomenclaturas, né? E a gente fica meio perdido, porque nós estamos acostumados com o colegial. É verdade, verdade. Gente, ó, gratidão aí pela participação, viu? Pode encaminhar mensagem aí, né, Lu? Que tá aqui para responder, né, Lu? Lá. Lu, voltando aqui em relação à questão da gestão, da liderança, qual que é a maior dificuldade de um líder para gerir pessoas? Aliás, de repente não são só uma, são mais, não sei. Então, eu acho que assim, tem várias dificuldades, né, que a gente vai encontrar pelo caminho. Mas eu acho que a maior dificuldade para mim, tá? Eu, Luciana, Colégio Bom Venuto, é fazer esse colaborador entender que ele precisa se especializar. Certo. Então, o que eu vejo a dificuldade hoje?
trazer para o profissional, por mais que você fale, esse profissional, ele se colocar numa posição de aprendiz, que ele precisa aprender. Sim. Você entendeu? É. E principalmente, eu vou te fazer até os jovens de hoje. Para a gente lidar com os jovens de hoje, eles acham que tudo eles sabem, eles já estão, né? Estão ligados naquilo, aquilo tá bom. Não, eu acho que a dificuldade é essa, de querer mais, de aprender mais, da gente mostrar para esse pessoal, para os colaboradores, que eles precisam buscar o conhecimento. Sim. Né? E a todo instante, né, Lu? Dar além. Mas hoje tem uma política, que você vê nas redes sociais, em qualquer lugar, que o colaborador, ele fala assim, eu vou trabalhar mais para essa empresa, eles não vão me pagar mais. Então, olha a mentalidade. Eu sempre fui um profissional, na época que eu também trabalhei para outras pessoas, eu trabalhei em diversas áreas e eu falo que eu aprendi muito, né? Na dor eu aprendi muito. Sim. Só que na crítica, na dor, eu absorvi aquilo que era bom e hoje eu uso dentro da empresa. Por exemplo, eu tive uma experiência trabalhando numa loja de decoração, a minha primeira. O que aconteceu? E eu não via meu pai tratar assim ninguém. Meu pai também foi líder de empresas. Sim. Então, assim, quando eu via o colaborador, esse empresário me chamou a atenção porque eu estava dando atenção para uma cliente. E ele vendia Murano italiano. Eram produtos caros e ela ia levar bastante Murano. E eu estava dando atenção. E chegou uma outra, eu falei, boa tarde, fica à vontade, tô terminando, já vou te atender. Ele achou que eu deveria parar de atender, porque achou que a mulher estava enrolando, e ela estava separando alguns vasos, e para eu dar atenção para outra que chegou. Talvez ele não acreditou muito como ela estava vestida, né? Porque tem muito isso. Né? As pessoas te medem pelas roupas que você veste. E aí, o que acontece? Que é outro erro, né? Do ser humano. Aí, o que aconteceu? Ele me chamou a atenção na frente das duas. Você tem que dar mais atenção, porque você está perdendo tempo aí, enrolando com uma cliente só. O que aconteceu? Na hora eu engoli, fiquei super chateada, porque... Eu imagino. Né? Eu falo, poxa, eu tô aqui dando o meu melhor, tentando fazer o meu melhor, ele chama atenção na minha cabeça, né? Aí ela não levou nada, ela foi numa floricultura que tinha do lado, comprou umas flores, trouxe para mim e falou assim, olha, você vai ser uma excelente profissional. Não se abale pelo que ele fez. E aí, o que aconteceu? Ela saiu, chegou no final da tarde, eu falei, eu vou pedir demissão. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Chamei ele no canto. Eu falei assim, olha, eu super entendo, eu sou aprendiz, eu estou aprendendo, tá? É meu primeiro emprego. Só que eu estava fazendo o meu trabalho de uma forma, da melhor forma, na minha concepção, eu estava fazendo da melhor forma que eu podia fazer naquele momento. E era dar atenção para a moça. Só que você me chamou a atenção na frente de todo mundo. E não se faz isso nunca na sua vida. Chamar atenção em público. Então, eu levo isso muito hoje na minha vida como exemplo. Sim, sim. Então, quer chamar a atenção do seu colaborador? Vai numa sala. E o chamar a atenção tem que ter cuidado, sabe? Porque você está lidando com um ser humano. Você vai deprimir esse profissional? Você vai deixar esse profissional frustrado? Tenha, sabe, cuidado na fala, como lidar com esse profissional, né? Sim. Isso verdade. É importante. É verdade, Lu. Aliás, teve uma hora que você citou aí de dor, Lu, que a gente acaba aprendendo nas dores mesmo, né? E eu sempre falo que a experiência que eu tive em carreira, né, Lu, em bancos que a gente estava conversando, em bancos multinacionais, eu tive ali os melhores líderes e os piores líderes. Né? Então, isso acaba nos ensinando também, né? Muito. Né? Então, quer dizer, nessas dores que a gente vivencia, acaba nos preparando e entender e aprender o que não fazer. Exatamente. Né, eu falo que acho que ninguém aprende sempre. Se não teve processo doloroso, você não aprende. Né? Verdade, Lu, verdade. Gente, Lu, mas tá fantástico, assim, um bate-papo, viu? Pessoal... Vamos a um breve intervalo. Rapidinho, fique aí com a gente, hein? Chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou.
Habib's. Oh, 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 Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma Habib's Firra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, 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 Habib chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, 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 Habib chegou. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Se você está buscando alta performance, tática, energia e motivação para seus negócios e equipe, se quer revolucionar seus resultados e estar à frente da concorrência, venha para o Revolução em Vendas. Atreva-se a mudar e vender muito mais. Venha aprender com Rodrigo Cardoso, o maior treinador e palestrante de alto impacto do Brasil, a aplicar estratégias de alta performance na vida e nos negócios com resultados surpreendentes. Venha despertar insights com Leila Navarro, a palestrante das revoluções comportamentais, para alavancar resultados. Venha aprender com Alexandre Jaques, o mago das vendas, criador do método Pregão de Guerra. Não é reforma, não é renovação, é revolução em vendas. Se jogue. Nos vemos lá. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Se você já conhece e é sindicalizado, nosso convite é para que frequente o clube. Funciona de quinta a domingo, das 8 às 17 horas. Nosso clube de campo tem piscinas, tem prainha, tem churrasqueiras cobertas, tem pesqueiro, tem parque aquático com 3 toboáguas e tem muito verde, ar puro e muita paz. A vida é dura e estressada, mas aqui você relaxa e descansa. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Que sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo. E você que está nos acompanhando, aí envie comentários aí, compartilha aí a entrevista aqui, tá certo, gente? Bom, hoje o bate-papo é sobre o impacto da gestão no dia a dia, seja com os liderados, com os pares, colegas de trabalho. E a nossa convidada é a grandiosa Luciana Oliveira. Ela é diretora administrativa no Colégio Bom Venuto. Aliás, Lu, eu estou muito feliz com a sua participação aqui no programa, viu? Assim,
sabe, você tem uma experiência incrível aí. A gente teve um bate-papo aqui antes do programa e você transmite essa, sabe, essa coisa boa, né, de levar conhecimento, né, de ter essa preocupação com as pessoas, né, Lu? Gratidão, viu, Lu? Novamente, viu? Obrigada. E você tá me deixando inflada aqui, viu, gente? Ó, cuidado, segura aí, porque eu vou sair voando aqui. É tanto, né? É motivacional mesmo, viu, gente? E ele faz desenvolvimento humano, né? É isso aí. Tá vendo? Daqui a pouco aqui, segura, hein? Peraí que eu vou me amarrar. É isso aí, Lu. Lu, hoje se fala muito em bem-estar e saúde psicológica. Como você, Lu, enxerga essa questão e quais dicas você daria, Lu, para propor um ambiente mais saudável? Eu acho que são as duas partes, né? Para ser saudável esse ambiente, esse colaborador, ele precisa entender que ele precisa estar bem, trabalhando a relacionamento dentro de casa, né? O dia a dia ali. Verdade. Porque se ele chegar destruído dentro da empresa, ele tem que entender que da porta para lá ele vai entrar, ele vai ter um outro processo para viver. É como se ele entrasse numa vida nova. É verdade. Ele tem que deixar a vida dele pro lado de fora. Verdade. Então, quando o colaborador ele não sabe fazer isso, trabalhar as dores dele fora, não que eu não estou dizendo que a gente também não pode ajudar nesse lado, mas eu digo que é um trabalho duplo, né? Então, ele precisa entender que muitas vezes ele precisa deixar aquele probleminha lá fora para entrar nessa outra vida que é dentro da escola, que é o segundo turno dele, e viver o processo lá dentro. Certo. E até em relação com os outros colaboradores, né? Tem que ter um ambiente saudável. O que eu falo para os meus colaboradores hoje, eu falo assim, olha, você teve uma desavença com fulano, vocês vão ter desavença lá fora. Aqui dentro, vocês precisam se amar e se respeitar. Sim. Porque eu vendo que eu sou um colégio humano e eu quero ser humano desde os meus colaboradores. Exato. Então, eu treino, quando eu contrato um profissional, quando a gente faz essa contratação, tanto no pedagógico, o pedagógico faz a contratação e eu faço a contratação lá na parte administrativa, a gente visa muito isso, né? Que essa pessoa ela seja uma pessoa humana, que ela saiba interagir com esses alunos adequadamente, que ela seja acolhedora. Então, se eu vendo isso, mas eu não trabalho isso dentro dos com os meus funcionários, no dia a dia, na nossa política, você não vai ter um ambiente saudável. Então, se a gente não saber gerenciar os conflitos, eu não posso ficar isenta dos conflitos, né? Eu tenho que trazer esse conflito e tentar resolver em conjunto. Vamos sentar aqui, vamos resolver esse conflito que vocês estão tendo. Quando eu consigo, eu era muito criticada por isso, porque eu trazia o conflito para mim e sentava as duas, e aí, vamos resolver. Sabe por quê? Porque às vezes você gera uma antipatia pelo outro, porque você não conhece a história do outro, porque você não conhece esse outro a fundo. Então, eu faço isso dentro da empresa. Eu gostava de fazer isso, intermediar esses conflitos, né? Apesar de você perder muito tempo com esse processo, né? Porque você está toda hora gerenciando. Só que eu também cobro muito para eles, para isso não tomar tanto meu tempo, eu cobro, gente, vamos procurar, sabe? Quando eu faço reunião, eu costumava fazer reunião quinzenal, uma vez por mês, para abordar isso, sabe? A empatia pelo outro, fazia sessões de relaxamento, de interação com o outro, de autoconhecimento. Vamos fazer aqui uma meditação? Você vai falar um pouquinho de você, o outro vai falar um pouquinho dele, vocês vão conhecer a história a fundo, né, de cada um. Então, isso acaba gerando uma empatia de uns pelos outros e você acaba diminuindo o conflito dentro da empresa. Isso fez com que, nesses 5 anos, nós não tivéssemos conflitos graves. Nós tivemos 2 conflitos, assim, que foi grave, de parar todo mundo na mesa. Você sabe que, às vezes, a corda estoura para o mais fraco, né? Acaba sendo demitido. Mas, assim, nunca tivemos mais esse tipo de conflito. Porque a gente preza muito por isso, sabe? Da boa conduta entre a relação entre eles, dos funcionários, entre nós, colaboradores e chefes, né, líderes, e também fora de casa. Então, o que eu falo hoje para os meus colaboradores? Eles precisam trabalhar o externo para que a gente possa trabalhar lá o interno, né, dar esse respaldo. E quando eles precisam da nossa ajuda, eles também estão
a procurar a nossa ajuda, Sim, sabe? sim, sim, A gente tem que sim. deixar essa porta aberta. Exato, Lu, verdade. Porque senão você vai ficar trocando de profissional, Sim. né? Porque vão se gerar aí um monte de profissional desequilibrado, que tem conflito dentro do trabalho, mas às vezes o profissional ele não sabe nem por que ele está tendo conflito. Às vezes é com ele mesmo, entendeu? A aceitação do outro, essa dificuldade, Sim, né, de sim. aceitar o outro. E acaba até também, Lu, tendo aquela questão também da escutativa mesmo, até por parte do líder, né, como você acabou de falar, né, de ouvir aí as pessoas, de ouvir as histórias, né, Lu? Exatamente. Quando você não conhece o outro, eu dou muito isso como exemplo. Quando você começa a narrar como é sua casa, eu começo a imaginar como é sua casa. E aí eu chego na sua casa para conhecer, eu falo, nossa, não é nada como eu imaginei. E é assim com as pessoas. As pessoas, elas não podem tirar conclusões, e eu abordo sempre isso nas reuniões, eu falo, não tire conclusões pela boca do outro. Entendeu? Tem um problema? Vamos resolver? Sim. Chama o seu colega numa conversa tranquila. Olha, eu senti que você está assim, que você não gosta de mim e tal. Vamos conversar, vamos esclarecer. Porque se esse ambiente ele não for saudável, se não houver essa interação boa e relacionamento entre todos, o que vai acontecer? Entendeu? Eu não vou dar para o meu cliente vai sair insatisfeito, porque os Verdade. filhos deles vão sentir essa energia. E percebe, sente. Sabe, essa energia, essa disputa, E outra coisa que eu falo para eles também, aqui não é um lugar de disputa, né? Cada um tem o seu quadrado. No seu objetivo, no que você tem que me oferecer. Porque se você focar no que você tem que me oferecer, você vai ser melhor naquilo. E você não vai perder o seu lugar, muito pelo contrário, você vai crescer dentro da empresa. É verdade. E as pessoas ficam focadas no outro, criticando o outro, vendo o que o outro está fazendo, em vez de focar nelas, né? Sim, verdade. Então, são conflitos que acontecem corriqueiramente, mas que a gente tem que interferir e saber administrar. Sim, sim. E procurar já resolver também na hora, né, Lu? Na hora. Aliás, a gente sempre fala, né, Lu, que o conflito ele tem duas situações. O conflito positivo e o negativo, porque as empresas precisam do conflito, Sim. né? Deve haver essa questão de divergência, até de opinião, porque às vezes nem sempre a minha opinião é a melhor. Exatamente. Né? Então, esse conflito é saudável, né, Lu? Agora, o que não pode é aquele conflito prejudicial, danoso, né, Lu? Não, eu acho que assim, cada um pode ter a sua opinião e deve passar isso, transmitir, ter esse conflito, desse debate de opiniões Sim. divergentes. Assim como nós somos em 3 sócios e a gente tem esse conflito de opiniões. Ele tem um padrão, o Marco tem outro, eu tenho outro. O que a gente não pode é querer impor, por exemplo, dentro da empresa, querer impor sua opinião. É o que eu falo muito para as pessoas que estão iniciando no trabalho. O seu chefe, ele tem uma decisão já tomada, né? Um direcionamento. Ele te pediu para fazer algo. E aí você vai lá na sala do seu chefe e fala assim, olha, eu acho que não deveria fazer assim, eu acho que deveria fazer dessa maneira. E a pessoa, às vezes o funcionário, ele não entende que ele não pode ficar forçando a barra ali, porque o seu chefe, ele sabe o que ele está pedindo para você. Então, o que você tem que fazer? Se posiciona no seguinte, seu chefe pediu, faça da maneira que ele está pedindo. Sim. Se der errado, quem que pediu? Quem que solicitou? Foi ele. Aí ele vai averiguar, poxa, eu devia ter feito igual o fulano falou, você entendeu? Mas aí é o problema dele, ele é seu chefe, né? Ele que está bancando a situação toda, né? Agora, quando você impõe, você fica muitas vezes, se o do chefe der certo, ele não vai averiguar se o teu daria certo. Então, você fica muitas vezes como uma pessoa chata, que fica querendo impor as situações dentro da empresa. Isso, né? não é tão Não é legal. saudável, né? Porque você né, Lu? acaba se queimando, né? É verdade. Aquilo, olha, tem mais uma participação aqui. Aliás, é o Solival. Lu, bom, além de eu dar palestra, treinamento em empresas, né? Eu também dou aulas, né? Que bacana. E aqui o Solival, ele é o meu coordenador. Solival, um grande abraço aí. Eu chamei de meu abraço. mestre. Grande Cláudio, parabéns pelo podcast. Gratidão, Solival. Meu Obrigada coordenador. pela audiência. Eu tenho que fazer direitinho para ele, né? Para ele aprovar Ele lá, só né? tá de olho, né? Gratidão, Solival. Lu, então assim,
dentro desse contexto, então, você entende também que existe também o papel do colaborador nesse contexto todo aí, sim. né, Lu? Tem responsabilidade dos dois lados, né? É. Assim como existe a responsabilidade do lado do nosso, né? A nossa responsabilidade dentro da empresa de pagar esse salário em dia, manter esse funcionário saudável, ter esse feedback, eu acho que é essencial. Ter toda a estrutura para esse funcionário ele trabalhar bem, né? Que eu acho que é o futuro, falando isso, viu, Cláudio? Eu acho que a gente vai ter que ter um cantinho onde você fornece o descanso para esse profissional. Isso já se fala muito, né? Dentro da empresa. Isso também é saúde mental, né? Tem até o nome que se fala, sala de descompressão. Exato. E você sabe que eu andei levando, eu fechei pacote aí com uma clínica de massagem. E eles iam lá fazer massagem no administrativo. Eu falava, gente, olha, para vocês não ficarem estressados. Qual que é o dia que eu vou lá, Lu? Me fala, vai eu e o Abner aqui, ó. Né, Abner? Ai, Abner, precisa colocar um aqui, hein, Abner? Logo um quick massage. Legal, Lu. Então eu acho que isso é essencial, sabe? Porque tem muita gente, quando você conversa com esses... Às vezes, sabe o que eu faço, cortando aqui, que agora eu lembrei? Tem esses eventos, muitas vezes tem uns eventos, né? Que é noite pink e tal, para mulherada desestressar. Às vezes, todo ano, eu dou para o administrativo alguns convites para eles curtirem o colégio proporciona isso, né? Olha! Nós, sócios, proporcionamos esse descanso. Eu acho que isso é muito interessante, isso é bom, sabe? Até para esse colaborador, ele ter convívio com outras realidades, com outras fontes, isso é interessante, né? Verdade, Lu. Então, assim, né, Lu, a gente entende aí, até voltando aí no contexto, né, Lu, que existe, sim, aquela responsabilidade, então, do líder, do gestor, em relação ao seu ambiente de trabalho, e também existe do outro lado também, né, as pessoas que estão ali, de levar ali, propor um ambiente saudável, que nem você já falou muito bem disso durante a entrevista, né, até a gente pode falar citar exemplo de cooperação, né, Lu, entre as pessoas, né, por exemplo, né, Lu? Eu vou dar um exemplo. Se for falar, tem um monte aqui, né, Lu, do que né... Graças a Deus, sabe, Cláudio, eu tenho que agradecer muito os nossos colaboradores, porque eles são muito parceiros da gente. Eles estão com a gente sempre nos processos. Então, a gente faz evento, a gente faz festa junina. Você sabe que na festa junina que nós fizemos o ano passado, a Vila Galvão, o senhor que administra lá, ele chegou para mim e falou assim, Luciana, que negócio é esse? Eu nunca vi uma equipe trabalhar da maneira de todas as festas que nós tivemos aqui. A sua equipe deu de 10-0. Seus professores, parece que vocês são uma família. Olha. E realmente, Cláudio, isso não é hipocrisia. É assim que nós queremos que seja, sabe? Todo mundo trabalhando unido, que tem esse respeito mútuo. Quando a pessoa sai de lá, por algum processo, eu acredito muito nisso. Eu acho que a vida é um processo. Você está no lugar até o momento que você precisa estar. Tem uma hora que você precisa voar, de repente você vai ampliar seus horizontes, sabe, ganhar mais. Quem que não quer que a pessoa progride e ganhe mais? Claro. Então, assim, ninguém nasceu para ficar naquele lugar a vida inteira, né? Então, a gente acredita também nisso, sabe? Que o profissional, ele tem esse direito de voar, a gente acredita nas potencialidades das pessoas. Então, quando a pessoa, ela sai, ela não sai, tipo assim, a gente não sai com aquele profissional com raiva, ou porque o profissional é um mau profissional, ou porque... Não. Eu acho que tudo tem um tempo. Aquilo que ele tinha que agregar, que fornecer para mim, até aquele momento, serviu porque a gente está em evolução. Sim. Então, a empresa, ela cresce, ela evolui. Então, por isso que eu falo que o profissional, ele tem que aprender mais, evoluir mais a todo momento, né? Sair da zona de conforto. Isso. Assim como eu tenho que sair todas as vezes. Porque cada hora que eu entro numa situação, eu tenho que aprender sobre aquilo. Verdade, Lu. Então, esse processo é um processo necessário, né? Inclusive, quando você falou de sair da zona de conforto, hoje, principalmente, é mais necessário, porque... nós estamos vendo aí as tendências, a questão da tecnologia, né? Está se falando muito em questão de inteligência artificial, né? Que já está no nosso meio, né? Então, assim, né, Lu? As pessoas precisam estar atentas
precisam buscar esse desenvolvimento, acompanhar o mercado e sair dessa zona de conforto que você falou, Lu. E, ó, Cláudia, eu vejo o seguinte, tá? No meu feeling, assim, numa visão geral. Se as pessoas não começarem a agir e correr atrás desse processo, muita gente vai ficar desempregada e não vai ter para onde correr. Porque o mundo, ele está caminhando para essa evolução muito rápido e as pessoas estão estagnadas. Um exemplo disso foi a pandemia. A pandemia, na verdade, ela foi triste, só que ela trouxe para a gente um ensinamento. Quantas pessoas estavam adaptadas à tecnologia? Eu vejo como exemplo dentro do colégio. Por exemplo, nós tivemos que inserir a tecnologia muito rápido no processo de vender essa aula online e fazer todo o processo, sabe, ao vivo, com o professor na sala. Nós não gravamos vídeos. O processo com o professor na sala, dar essa excelente aula ao vivo, porque você está lidando com criança pequena, e você tem que conseguir fazer isso. Então, quer dizer, os professores foram, na verdade, eles se reinventaram do dia para a noite. Quem não tinha contato com a tecnologia... Verdade. Entendeu? Foi um susto, foi um choro todo dia, porque eu tinha professora que chorava e falava, agora eu vou ser demitida. Ou eu vou aprender ou eu vou ser demitida. Então, você foi colocado na berlinda e eu tenho que aprender. Então, quando a pessoa é colocada sob pressão, ela aprende. Né? Ela sai daquela zona de conforto rápida. Então, assim, essa pandemia, ela foi extraordinária para nesse ponto, porque as pessoas, agora é hora de despertar. Eu tenho que ser tecnológica. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da tecnologia, vamos falar assim de um jeito para vocês entenderem. Eu não tenho essa facilidade com o computador, sabe? Eu até fiz o curso lá que não serviu para nada, né? Preciso até pegar meu diploma, meu certificado. Mas é assim, eu não sou muito chegada, mas eu tenho essa consciência que eu preciso dele. E eu preciso ter acesso a isso, e eu preciso aprender, eu tenho que me esforçar. Entendeu? Porque é uma coisa que é necessária. Então, o que aconteceu? Eu acho que foi o feeling para as pessoas... foi um despertar para a tecnologia. Então, daqui por diante, o caminho é um caminho sem volta. Sim. Então, se as pessoas não começarem a se ligar... se movimentar. Se movimentar para tornar tudo isso de fácil acesso, que, por exemplo, um exemplo é a minha amiga, os advogados, né? Hoje é tudo digital. Digital. Entendeu? Eu tenho uma amiga, a doutora Miriam, né? Lá do interior, o João, o doutor Kleber. Então, a Miriam reclamava bastante para mim desse processo. Ela falou, meu Deus, e agora? Eu vou ficar doida, agora é tudo digital. Então, ela teve que viver a nova era. Então, foi custoso para todo mundo. E se você está apto... vai ser fácil, só que você tem que se especializar em alguma coisa aí, tem que correr atrás, porque se ficar parado na zona de conforto, não vai dar. Hoje não dá, Lu. Lu, eu preciso aqui dar novamente um recadinho, Lu. Fica à vontade. Aí, Lu. Pessoal, se inscreva no canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê e acompanhe aqui a grade de programação que tá top. Aliás, você também tem um programa aqui, né, Lu? Eu tenho. Qual que é o nome mesmo do seu programa, Lu? Olha, eu vou te falar, vou te contar uma coisa, tá? Eu fico melhor aí desse lado, porque é mais fácil. Gente, diretora de escola ainda tem um podcast também, né? É aquele negócio que eu te falei, eu não sei fazer uma coisa só. Qual que é o nome do seu podcast, Lu? Conectado com Lu Oliveira. Olha que quarta-feira. Quarta-feira, que horas, Lu? É hoje, Lu? 18h45. Pessoal, hoje aí, ó, 18h45, ao vivo, né, Lu? Ao vivo, hoje vai falar de imposto de renda, hein? Imposto de renda, isso é bacana. E aí, pessoal, também tem o portal, que é o www.novatvaltotietê.com.br. Lá tem bastante conhecimento, informação. Gente, tá top demais, né? Acompanhe a gente, siga aí, que tá muito bacana. Lu, eu queria mudar um pouco aqui, porque eu acho que até aqui alguém deve estar com essa dúvida aí, né? Poxa, era diretor de escola, né? Então, assim, Lu, tivemos muitas invasões nas escolas e creches, né? Certo. E por você atuar diretamente com a gestão escolar, como você tem tratado essa questão e que recado você daria? Olha, Cláudia, é uma questão muito delicada, né? Que a gente tem que até tomar cuidado com as palavras para não ter uma interpretação errônea. Porque, assim, é um processo delicado. Eu sou mãe também.
Então, na hora que você recebe uma notícia dessa, que você vê uma notícia dessa na televisão, primeiro momento você choca e você entra em desespero. Então, naquela noite, 3 horas da manhã eu acordei, eu conto isso, porque 3 horas da manhã eu acordei e comecei a pensar, montar estratégia. Como que vai funcionar daqui por diante a secretaria? O que eu posso fazer não sei aonde? Comecei a pensar em tudo que eu poderia fazer, porque eu também adoro isso, né? Tudo que eu poderia fazer para trazer mais segurança dentro do colégio. Certo. Então, assim, no primeiro momento, houve aquele baque. Para nós também. Então, a gente tem que ver a situação dos dois lados, né? O pai lá do outro lado, que entra em desespero, porque ele quer fazer o quê? Ele está pensando, na verdade, no seu filho. Ele precisa proteger o seu filho. Então, ele está pensando nisso. É bem fixo essa ideia, né? Preciso proteger o meu filho. Imagine eu tenho que proteger o meu filho estuda lá, meu filho trabalha, outro trabalha, outra trabalha, meu neto estuda. Então, assim, por outro lado, tem nós também pensando nessa segurança toda e eu, como mãe, pensando na segurança dos nossos filhos também. Então, é uma coisa complicada, porque, assim, o pai que está do outro lado, ele está pensando condicionalmente em proteger o seu filho. Mas, muitas vezes, não dá para ver o que a gente está fazendo do lado interno, nessa segurança toda, como a gente está fazendo esse planejamento. Então, é complicado, sabe? E aí que vem o que me surpreendeu a gente, que teve bastante pai, assim, que a hora que acalmou, que abaixou a poeira, ele teve essa empatia de entender que nós estávamos trabalhando para isso. Só que tem que ser um trabalho consciente e de responsabilidade. Eu não posso sair... porque aconteceu a pandemia, eu vou sair aí, vou contratar 3 capangas, vou colocar entendeu? Eu tenho que ser consciente. Vou colocar detector de metal, como surgiam as ideias, né? Você coloca um detector de metal dentro da sua escola, na porta, como banco, uma que precisa ter autorização para isso, né? Só em alguns lugares que é autorizado. Aí você faz um investimento desse, você tem que ver estrutura e outro... Quanto tempo vai demorar para essa criança entrar dentro da escola e ela ficar vulnerável lá fora? Então, quando a gente pensa numa proposta de segurança ou de qualquer outra coisa, eu sempre penso em todos os lados. Que esse processo vai me gerar juridicamente? O que esse processo vai me trazer positivo? O que esse processo vai me trazer negativo? Isso vai ser mais positivo ou vai ser mais negativo? Isso vai trazer mais proteção? Isso vai piorar, entendeu? Então, eu acho que na hora do fervor da situação ali, que você está aflita e que você quer exigir, que você as pessoas se perdem um pouco. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Quando você está focado no problema, você não vai ver a solução. Verdade. Então, você tem que sair um pouco de foco, olhar essa situação como um todo, respirar, sentar e falar, e agora? É o que eu fiz. Aí eu sentei, no outro dia eu falei, não, eu preciso respirar e eu preciso ser consciente. Qual é a atitude que nós vamos tomar daqui por diante? Tá? Só que tem a responsabilidade do outro lado também, né? A escola, ela tem a responsabilidade enquanto esse aluno está lá dentro, né? De proteger essa criança, de fazer tudo. Lá fora, qual que é a responsabilidade desse pai? Olhar as bolsas desses alunos. Sabe? Olhar o que esse aluno está assistindo. Também, né, Lu? Rede social, internet, celular. Então, isso é gravíssimo. O que os nossos filhos estão fazendo enquanto nós estamos lá trabalhando, que eu sei que todo mundo está trabalhando hoje, mas eu vejo por mim. Muitas vezes eu não estou perto do meu filho. Mas a gente tem que ter esses acessos, porque a gente precisa entender onde o nosso filho está pisando. Boa dica, né, Lu? E outra coisa, muitas vezes, Cláudia, a gente julga que a gente conhece os nossos filhos. E eu falo isso para todo mundo. Meu filho uma vez ficou chateado porque eu falei isso para ele. Falei, Guilherme, o Gui, né? Uma vez eu falei para ele, Gui, para ele, para a Júlia, para o Marquinho, mas o Guilherme, eu vi que ele ficou assustado, ele era pequeno. Eu falei assim, eu não acredito em você hoje 100%, porque a criança, mas aí ele entendeu depois de mais velho, porque a criança, quando ela é criança, na sua frente, o adolescente, ele é um. Na escola ele é outro, ele não vai ser o que ele é na escola na sua frente, você entende? Verdade. Então, a gente julga muito assim. Eu já vi pai, meu filho não fala palavrão, e o filho dele falando um monte de palavrão. Lá na escola. Não na escola, na vida, de parceiros, amigos, sabe? De estar falando palavrão. Então, assim,
Gente, não subestime. Mas eu dou aula, mas tem muita gente que fala para na escola. Exato. Né? Também. Não, isso que eu falo, Cláudia. Então, a gente não conhece 100%. A gente precisa estar ali, que eu falo, a gente sempre tem que estar com aquele olhar assim, ó, não acredite 100%. Vai atrás da informação. Sabe, tem aquela empatia, por exemplo, quando me chamavam na escola do meu filho, eu sentava lá e falava assim, tá, eu quero saber o que aconteceu. Só que eu não ia armada querendo defender o meu filho. Ah, fulano bateu, não sei o que. Não. Ouça o que aconteceu. Todo mundo é suscetível de erro. E como disse a psicóloga, você ouviu a psicóloga, você sabe, né? Porque você é quase um psicólogo já. Não. Quanto tempo demora para uma criança ela desenvolver esse senso de saber o que é certo, o que é errado, de responsabilidade? Fala que até os 24, do risco, né? Saber o que é risco. Então, imagine, você não erra, eu não erro. Sim. Imagine uma criança, gente, que não tem nem noção daquilo que está fazendo, da responsabilidade. Verdade. Então, isso é grave. Por exemplo, eu acompanho muitas redes sociais, estava lá no TikTok falando sobre esse desastre todo, e uma mãe ali, olha, vamos comprar arma de choque para mandar na mochila. Gente, pelo amor de Deus. Tá. Você está dando uma arma de choque para uma criança que não tem responsabilidade ainda. Ela pega essa arma na brincadeira e dá choquinho no amigo. E aí, o que acontece? Não é legal. Então, o papel do pai, o que a gente quer como escola é assim, é que o pai entenda que nós somos parceiros, nós não somos inimigos. Verdade. Entende? Precisa haver essa parceria, esse diálogo, porque a gente quer construir, quer que o filho dele seja uma pessoa capacitada, sabe, que tenham boas atitudes. A gente prega e pratica isso dentro do colégio. Então, o pai ele tem que andar em parceria com a gente. Isso é importantíssimo. É o que a gente sempre fala, eu e meu sócio. Nós não queremos pessoas que não confiem no nosso trabalho, que não confiem que a gente faça esse trabalho realmente, que estejam infelizes dentro, que não confiem, porque precisa confiar. Sim, Lu, né? Verdade. Se não houver confiança, como que faz? Quando você fornece seu trabalho. Confiança é tudo. Né? Não, tem que ter confiança, Lu, né? Poxa, Lu, é um tema que ficaria falando por muito mais tempo, né, Lu? Longo, né? Mas, Lu, assim, pena que o programa está indo para os minutos finais, né, Lu? E você já deu sabe, assim, você contribuiu muito aí. Obrigada. Né? Passou aí muitas dicas, falou um pouco da questão da escola, dessa parceria que tem que ter entre pai e escola, né? Sim. Muito bom, Lu. Mas, Lu, é uma pena, o programa está indo para os minutos finais aí, Lu. Deixa aí as suas considerações finais e a sua rede social. Fica à vontade, Lu. Olha, eu vou deixar uma dica aqui, né? Que você sempre fala da dica de ouro. O primeiro, eu acho que você tem que se apaixonar pelo que você faz, né? Respeitar o seu colaborador, né? Como você gostaria de ser respeitado. E escute o seu colaborador. Tenha esse ouvido, essa visão ampla dele como um todo. Eu acho que isso é essencial para que haja uma boa, sabe, um bom relacionamento. Poxa, que bacana, flua. Porque Lu. se não tiver esse equilíbrio, tanto, sabe, o equilíbrio emocional, espiritual, Verdade. essa boa empatia entre todos, Isso. o negócio não vai fluir, né? Nossa, Lu, fantástico, Lu. E deixa a sua rede social da escola. Da escola, as nossas redes sociais é Colégio Bom Venuto. Colégio Bom no Venuto. Instagram tem a página oficial, né? A página nas redes sociais e tem no Facebook também. Poxa, Quem quiser conhecer e tomar um cafezinho lá, está convidado. É isso aí. E você também, viu? Vou lá conhecer lá o colégio, Lu. Gratidão, viu, Lu? Eu que agradeço. Gente, como todo final de programa, eu gosto de indicar um livro. E o de hoje, inclusive, é da coordenação do José Bancaleira e do Pedro Ramos, grandes amigos. O livro é de Portugal, então essa indicação, Lu, é para o pessoal lá de Portugal, meus amigos de Portugal. E eu participo aqui desse livro. O livro é Conta-me Mais Histórias. História interna na gestão de pessoas na lusofonia. Então, gente, fica aí a minha dica aí, tá? Da editora RH, aí em Portugal, aí, gente, é isso aí, hein? Eu vou falar uma coisinha aqui para vocês, viu?
Dá uma pesquisada aí no Cláudio Luve, porque vocês vão achar muito livro e muita informação, porque o cara é bom, viu, nesse processo de desenvolvimento. Gratidão. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de falar um pouquinho Certo. de mim. Eu acho que isso é importantíssimo, Verdade, Lu. a gente abrir porta para as pessoas contarem a história. Verdade, Lu. Sabe, eu tenho muito orgulho da minha história e de estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Poxa, a gente que agradece, Lu. Gratidão, Lu. Pessoal, quero também deixar o meu agradecimento a toda a direção da Nova TV Alto Tietê, tá? De toda a direção, da equipe que levou o programa ao ar, gente. Gratidão a todos. E a você que nos acompanhou, e aguardo novamente na próxima quarta-feira, às 15 horas, ao vivo, horário Brasil. Eu estou nas redes sociais, na verdade, no Instagram, como Cláudio Luve 16. Pessoal, minha gratidão, meu forte abraço.